Então, boa noite a todas e todos. Estamos dando início à mesa histórico do Movimento Estudantil de Filosofia do 10º Congresso Brasileiro de Estudante de Filosofia. Então, para dar início, eu vou passar aqui o slide para a gente ir entendendo como foi esse contexto da filosofia no Brasil, né? No início do século XVI, a filosofia chegou através dos jesuítas, só que esse ensino da filosofia estava mais ligado à catequese, à escolástica, que teria ali o propósito de conter a reforma protestante. Em 1663, a filosofia entra no currículo da primeira escola, lá em Salvador, na Bahia, com foco em lógica, moral e metafísica. Com a reforma pombalina, se enfraquece a escolástica, né? Os jesuítas são expulsos aqui do Brasil, mas a filosofia ainda mantém aquele laço conservador, né? No século XIX, a filosofia sofre uma influência iluminista, então o ensino seria voltado à formação profissional e cívica, né? No período imperial e república, a filosofia é retirada e reinserida várias vezes. Então, aqui a gente já percebe que o histórico da filosofia é um histórico de luta, né? E que dependendo da ideologia que esteja predominante, por exemplo, no setor que governa, né, a filosofia pode ou não ser apreciada, né? Então, a população sofre com isso. Então, nesse sentido, a gente já pode estar entendendo aqui que a filosofia é um espaço de luta desde muito tempo, né? Entre 1932 e 1940, o ensino continua centrado na lógica e surge também um ensino voltado à história da filosofia, com manuais e enciclopédias. Já no período da ditadura militar, que já para ser mais pontual e corrido mesmo, que a gente tem muita coisa para falar, no período da ditadura militar, começando em 1964, né, se intensifica a repressão contra a filosofia, contra os professores de filosofia e estudantes de filosofia, como veremos aqui em nosso encontro. Então, a ditadura militar não via os filósofos com bons olhos, os estudantes de filosofia, os estudantes em geral, o movimento estudantil em geral, sofria na, na, nesse regime ditatorial, né? Então, a disciplina foi expurgada dos currículos escolares, culminando na lei 5.692/71, de 1971, que removeu a filosofia e a sociologia do currículo e propôs, né, então, disciplina como educação moral e cívica, e estudos voltados, estudo de problemas brasileiros. Então, houve também um apagamento ali da filosofia, e para se colocar algo como filosófico, colocou ali uma disciplina de moral e cívica, que seria basicamente uma disciplina para a obediência do regimento vigente. Só que com a implementação do AI-5, em 1968, e do decreto número 477, em 1969, a repressão tornou-se mais forte. Então, impuseram a paz dos cemitérios. Os movimentos estudantis, sociais, até mesmo professores, já começaram a ser silenciados, porque em algum momento, né, a repressão era mais estudantil, que os estudantes estavam na rua, mas em outro momento, né, no andamento da ditadura, os professores também foram perseguidos no sentido de serem mortos, né? Então, aqui já se inicia um período de maior repressão para o movimento estudantil. Então, o movimento estudantil foi reprimido no centro acadêmico, diretório acadêmico, né? O movimento estudantil nacional, que era a União Nacional dos Estudantes, também foi bastante reprimido, foi extinto, na verdade, né? Na legalidade, foi colocado na ilegalidade.
E aqui a gente está trazendo também o histórico de alguns estudantes de filosofia assassinados na ditadura. Nessa capa aqui não estão todos, a gente tem egresso, tem professores, né, também que se formaram em filosofia, e tem mais estudantes que não estão aqui, mas que durante os slides, como veremos agora, a gente vai perceber um pouco do contexto histórico e o contexto particular da vida de cada estudante, né? Então, uma das estudantes mortas foi a Catarina Helena Abiessabe, da USP. Ela morreu em 1968. A Catarina, ela passou a assinar seu nome como Abiessabe porque ela se casou com João Antônio Santos Abiessabe. Então, é o nome de casada, né? Então, era um casal de estudantes que eram militantes do movimento estudantil e eram da Ação Libertadora Nacional, que é a ALN. Vou contar fazer só esse histórico aqui dela, porque do João a gente já entende que eles morreram juntos, né? No final aqui a gente vai entender como foi que ocorreu, mas eu gostaria de ler só para a gente fazer um andamento sem muito rodeios. Então, em 8 de novembro de 1968, Catarina, com apenas 21 anos, morreu próximo a Vassouras, no RJ. Na época, o regime militar divulgou sua morte e a de João Antônio, que eles teriam sido acusados, causados, que a morte deles seriam causados por um acidente no carro na BR-116, mas a exumação, posteriormente, da Catarina, né, revelou que a morte, na verdade, foi por um disparo de arma na cabeça, que desmente, né, a versão oficial. Segundo testemunhas, João Antônio foi retirado ainda vivo do veículo e veio a falecer em seguida. No relato, né, dos policiais, o carro continha uma metralhadora, munições e livros. E em 2016, a Comissão da Verdade confirmou a ocorrência do acidente, mas ressaltou, com base em laudos em 2020, em 2000, que Catarina morreu em decorrência de um tiro e não da colisão. Seus restos mortais foram sepultados no cemitério de Araçá, em São Paulo. Aqui temos uma das primeiras pessoas que faleceram, foram assassinados, torturados na ditadura e que eram estudantes de filosofia, de diretórios acadêmicos e do movimento estudantil. Inclusive, João Antônio Santos, ele também participou de alguns congressos da UNE, né? Na verdade, era a União Estadual dos Estudantes Paulistas e do próprio Diretório Acadêmico de Filosofia. Vou passar para o próximo. Carlos Eduardo Pires Fleury, da USP. Ele nasceu em São Paulo, foi estudante de filosofia da USP e de direito na PUC. Foi engajado à resistência, à ditadura e também foi integrante da Ação Libertadora Nacional. Ele atuou como subcomandante do Grupo Tático Armado. Foi preso em setembro de 1969, foi levado à Operação Bandeirantes, OBAN, torturado e após uma tentativa frustrada de suicídio, ele continua sendo perseguido e violentado. Bom, no início de 1970, denunciou as torturas sofridas por ele e por outros presos em carta enviada ao então ministro interino da Justiça, Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Em julho do mesmo ano, foi libertado, junto a outros 39 presos políticos, em troca do embaixador alemão, sequestrado por militantes da VPR e da ALN. E seguiu com o auxílio, né, para a Argélia e depois em Cuba, onde recebeu treinamento de guerrilha, retornou clandestinamente ao Brasil em 1971 e foi morto no Rio de Janeiro em 10 de dezembro daquele ano, em circunstância que até hoje não sabemos, né?
Temos também um outro estudante de filosofia da USP, o Antônio Benetazo. Estou tendo dificuldade para ler porque eu estou lendo numa tela. Tem duas abas aqui, né? E eu estou tentando acompanhar tanto o, o Meet, mas agora eu abri, eu acho que eu vou conseguir ler melhor. Qualquer coisa é só levantar a voz que eu posso estar retornando ao Meet, tá? Então, o Antônio Benesato, ele nasceu em Verona, na Itália, mas chegou ao Brasil ainda criança. Iniciou a militância estudantil em Monte das Cruzes, São Paulo. Foi dirigente da UNE, membro do PCB e presidente do Centro Acadêmico de Filosofia da USP, onde também cursou arquitetura. Recentemente, eu acredito que em 2 anos, ele recebeu o diploma, né, junto com outros estudantes da USP. Bom, após romper com o PCB, integrou a dissidência de São Paulo e depois a Ação Libertadora Nacional, chegando a viver clandestinamente e a fazer treinamento político em Cuba. Em 1971, retornou ao Brasil e atuou no Movimento de Libertação Popular, o MOLIPO. Foi preso em outubro de 1972, foi levado ao DOI-CODE, São Paulo, e morto sob tortura. Temos uma professora, né, na verdade, um egresso de filosofia, a Helene Teles Ferreira Guariba, da USP. Ela se formou em filosofia, como falei, pela USP, e especializou-se em cultura grega e teatro. Trabalhou como diretora de grupo teatral e desenvolveu atividades culturais em Santo André, até o AI-5, interromper suas atividades. Ela foi militante da Vanguarda Popular Revolucionária em 1969, foi presa pela primeira vez em 1970 e torturada sob a Operação Bandeirantes, Albão, permanecendo no presídio Tiradentes até abril de 1971. E foi presa novamente em julho, né, no Rio de Janeiro, junto com Paulo de Tasso Celestino da Silva, dirigente da ALN. Então, a circunstância da morte dela ainda não está tão claro assim pela Comissão da Verdade. Temos aqui outra estudante, a Maria Augusta Tomás, da PUC. Ela nasceu no interior paulista, estudou filosofia na PUC, e se envolveu também no movimento estudantil, participou do 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, um congresso que foi descoberto ali pela polícia militar, e os estudantes foram reprimidos, foram presos, mais de 800 estudantes em Ibiúna. E é um dos eventos, um dos congressos da UNE mais famosos, assim. Após a morte de seu companheiro, ela entrou na clandestinidade, utilizou-se o nome Neuza, integrou-se também à LN. Em 1969, participou do sequestro do avião de Varing, desviado para Cuba. Espero que o nome dele seja esse. Onde recebeu treinamento de guerrilha. Ela voltou para o Brasil e ingressou-se ao Molipo. Só que em 73 ela foi executada em Rio Verde, em Goiânia, em Goiás, por forças de repressão. Bom, ela e seu companheiro foram sepultados de modo clandestino. Temos também um religioso, né, o Frei Tito de Alencar Lima, da USP, também estudante de filosofia. Foi um frade dominicano, militante estudantil e defensor dos direitos humanos. Ele ingressou no movimento da Juventude Estudantil Católica e foi vice-presidente da UBS. E após o golpe, em 64, ingressou na Ordem dos Dominicanos e cursou filosofia. Só que ele foi preso em 1968 por seu envolvimento no Congresso da UNE, e novamente foi preso em 1969.
foi acusado de colaborar com a ALN. Ele foi torturado no DOPS e na Alban, foi banido do Brasil em 1971, junto com outros presos políticos, em troca do embaixador suíço sequestrado. Então, ele viveu no Chile, Itália e França, onde retomou os estudos, só que devido aos traumas e as condições que ele viveu na tortura, ele acabou se suicidando em 74. Acho que só são esses aqui, né? Pronto. Como eu falei, a USP fez o diploma, né, entregou o diploma e fez homenagem aos estudantes mortos durante a ditadura militar. E entre eles estão estudantes de filosofia, do qual citamos aqui. Bom, agora vamos para o movimento estudantil no sentido do NFIL, né? De filosofia, de fato. Só verificar aqui que minha bateria está acusando. Pronto. O NFIL. O primeiro encontro nacional dos estudantes de filosofia foi um marco na história do MEFIL, que é o Movimento Estudantil de Filosofia no Brasil. Ocorreu em 1983, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O encontro se desenrolou sob ditadura militar. Contudo, em 1983 também foi o ano em que o regime militar começou a enfraquecer. Então já havia um enfraquecimento da ditadura. Então, estudantes, sindicatos já estavam mais organizados e começaram a clamar por democracia e liberdade. Então, nesse contexto de efervescência política e de busca por novos áreas da democracia, as discussões sobre o retorno da filosofia ao currículo escolar ganharam força após o fim da ditadura. Então, a realização do NFIL partiu de iniciativa dos estudantes da USP, que começaram a se reunir ali com o objetivo de reintroduzir a disciplina nos currículos da educação básica. Então, o tema do primeiro encontro foi reintrodução da filosofia no segundo grau, e a gente já vê uma preocupação, né, impulsionada também por professores e movimentos sociais. E essa preocupação se dava em reverter a lei 5.692 de 71, que havia sido retirado o ensino de filosofia e colocado no lugar as disciplinas cívicas, né? Então, a relevância desse encontro foi tão grande que, desse primeiro encontro, decidiu-se a criar uma executiva nacional. Seria uma comissão organizadora que iria promover o próximo ENEFIL. Só que, juntamente a essas discussões, né, teria também a Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, a CEAF. Eu não sei se hoje ela está em atividade. Ela foi fundada em meados dos anos 70 e desempenhou papel na organização e discussão de temas para o estímulo, como estímulo e espaços alternativos durante os períodos de dificuldades da Universidade Brasileira em torno da filosofia. Então, ela promovia debates sobre o ensino da filosofia e também defendia o seu retorno obrigatório nos currículos. Então, desse anseio, surgiu o ENEFIL. Curiosamente, em 1983, também marcou o início da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Então, o primeiro ENEFIL ocorreu no mesmo ano da ANPOF, sendo que o ENEFIL veio antes do ANPOF, né? E aqui temos a lista de alguns encontros, alguns eu consegui o tema, outros não. Então, tivemos encontros que o tema foi Filosofia no Brasil e a influência no pensamento europeu, a filosofia na era da mídia, a difusão cultural, o sujeito na filosofia, a formação do filósofo e alternativas profissionais, outros temas de edições, a possibilidade do exercício da filosofia a partir dos movimentos populares. E em 2006, durante o 22º ENEFIL, que foi realizado em Santa Maria,
surgiu a necessidade entre os estudantes de um espaço de caráter mais político e deliberativo, com o intuito de fazer reformulações de estatuto, plataformas políticas e de luta, e a organização nacional. Então, foi nesse contexto, em 2006, que surgiu o Congresso Brasileiro dos Estudantes de Filosofia. Aqui eles colocavam dos estudantes, a gente está colocando de estudantes de filosofia, como uma instância para ser o espaço máximo de deliberação do movimento, separado das pautas mais organizativas do formato que era predominantemente acadêmico e cultural do NFIL. Então, o primeiro Cobrefil aconteceu na USP, e o sucesso dessa iniciativa deu fôlego ao movimento estudantil de filosofia, que posteriormente iria culminar na BEF. Eles aqui já estavam pensando na criação de uma associação de estudantes. Então, desse contexto aqui em 2006, passou-se a ter dois grandes eventos anuais do movimento estudantil de filosofia, que um acontecia em janeiro, que era o NFIL, e o outro em julho, que era o Cobrefil. E aqui temos mais edições do NFIL, tivemos o tema Filosofia no Brasil, Trajetórias Acadêmicas, Educacionais e Políticas, Filosofia e Educação, um debate sobre a realidade na América Latina, Filosofia e sua possibilidade de atuação prática, Filosofia, Homem e Natureza. Essa edição foi marcada por participação de 60, mais 60 estudantes, né? Então foi um grande evento. Na próxima edição, em 2013, o tema foi Filosofia, Educação e Cultura, Desafios de uma Arte que Dura. Tivemos também, em outra edição, reflexões acerca da importância da filosofia nos rinchões do Brasil. Bom, nesse evento aqui, em 2014, foi um marco de ruptura, porque durante a plenária final, a ABEF, na verdade, já vinha acontecendo declínio na gestão da ABEF, disputas internas e externas. Então, os estudantes na plenária decidiram se desfiliar da entidade. Eles estavam revoltados com a gestão da ABEF, a falta de transparência, teve uma grande problemática na questão de prestação de contas. Na verdade, não houve prestação de contas do NFIL anterior. Então, os estudantes decidiram fazer o repúdio à gestão e acabaram se desfiliando da ABEF. Então, no 31º NFIL, que foi realizado em Brasília, foi mais uma tentativa de reorganizar o movimento estudantil, já que a associação tinha tinha deixado de existir, com o tema Pensar o Brasil, Filosofia, Política e Formação. Uma das principais deliberações que saiu desse evento foi a organização, que passou a ser incorporado o Cobrefil à programação. Então, o Cobrefil, que acontecia em julho, passou a acontecer juntamente com o Enefil a partir de 2015, tá? Só que não sabemos quantas edições aconteceram. Então, isso foi uma estratégia, talvez, de unificar as forças do movimento estudantil, né? Então, buscou-se organizar uma comissão organizadora do NFIO, que ficou conhecida como Executiva Nacional, que já se entendia que existia uma organização executiva do NFIO, desde o primeiro encontro. Depois, se quiserem, eu posso estar passando as referências bibliográficas que eu peguei. Grande parte desses argumentos que eu estou trazendo aqui, muita coisa também saiu, principalmente a história da ABEF, das problemáticas, saiu de comentários no Facebook. Então, foi uma pesquisa realmente de ano por ano, para saber a história da associação, do movimento estudantil, e como ocorreu aquelas coisas, e como os estudantes interpretavam cada coisa, né? Então, foi organizada a Executiva Nacional de Estudantes de Filosofia. Contudo, embora a ENEF, né, tenha se apresentado como alternativa de articulação nacional, ela se fragmentou com disputas internas
foi distorcida do movimento, foi distanciando, na verdade, do movimento estudantil de base, os centros acadêmicos, e ela foi bastante criticada por sua fragilidade e informalidade, porque não tinha estatuto até o momento, né? Então, por não possuir estatuto e por não ser capaz de sustentar uma articulação nacional efetiva, isso deixou as comissões organizadoras locais, que seriam as sedes que iriam receber o NFIU barra Cobrefil, sem suporte. Então, não havendo esse órgão que pudesse, não havia um órgão também que fiscalizasse, né? Existia só a executiva e não existia uma fiscalização da executiva para intervir e ajudar a resolver problemas que poderiam surgir ali no processo da gestão. Então, surgiu uma vacância na ENEF de representação que abriu caminho para uma crise muito profunda que culminou no cancelamento do Enefiu de 2016. Então, o Enefiu 2016 iria acontecer na Universidade Federal Fluminense, no Niterói, Rio de Janeiro. A proposta foi de sediar o encontro e partiu de um estudante apenas, né, sem um apoio consolidado do Centro Acadêmico de Filosofia, por exemplo, ou de uma comissão ampla de organização. Teve um tema escolhido, a filosofia nos tempos de cólera, o ódio que nos separa e o que nos une. Bom, parecia premonitório das tensões que levariam ao colapso do evento. Então, essa crise foi multifatorial e expôs todos os problemas acumulados desde a dissolução da ABEF, além da ausência da ENEF, né? A ENEF foi formalizada de modo informal, porque não tinha estatuto. Então, essa falta de mobilização efetiva dos estudantes de filosofia e da própria sede local, né, da universidade que iria receber o Enefiu, foi decidido, então, o cancelamento do Enefiu, e isso gerou uma onda de frustração, uma indignação nacional, porque delegações já haviam pago as suas inscrições, e já estavam preparando trabalho de viagem, né? Então, foi uma grande confusão aqui, no que eu entendi nesse relato aqui que eu consegui pegar nos grupos do Facebook. Bom, em um esforço de superação, o 33º Enefil foi retomado em 2017 na Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, com o tema Pontes e Muros, repensar a filosofia no Brasil. O encontro assumiu um caráter explícito de reconstrução do movimento, foi um encontro muito interessante, funcionou como espaço de avaliação dos erros do passado e a busca por novos caminhos após a crise da qual eu contextualizei, né? Então, foi nesse contexto que decidiram formalizar a ENEF, né? Então, eles deliberaram também o encerramento definitivo do Cobrefil, não existiria mais Cobrefil, apenas o Enefil. Então, o Enefil teria também a questão política, né? A principal instância nacional. No nosso debate do Estatuto, a gente está tentando, na verdade, estamos aprovando, né, o Cobrefil como parte da programação do Enefil, no sentido do Cobrefil ser um espaço deliberativo como uma Assembleia Geral ou uma plenária nacional. Tá. A formalização da INEF ocorreu com a adoção de um estatuto, em grande parte era o mesmo estatuto da ABEF, da antiga ABEF. Houve apenas alterações sutis, não houve uma alteração substancial, tanto na linguagem como na escrita e na estrutura, né? Então, nesse sentido, a interpretação que cabe aqui é dizer que a ABEF se transformou na INEF, e não a ruptura, não a mudança de fato, mas uma mudança de nome, porque o estatuto foi uma melhoria do que era o da ABEF. Tá? Então, o encontro de 2017 representou essa retomada e reorganização, e foi muito interessante para o movimento estudantil, porque com essa INEF, né, com essa entidade,
foi possibilitado o retorno de alguns encontros, principalmente a instituição do encontro, como veremos posteriormente, existia o encontro regional de estudantes de filosofia do Sul, né, que existiu juntamente com a ABEF. Assim que a ABEF foi criada, a ABEF instituiu o encontro regional de estudantes de filosofia do Sul. Bom, o 34º Enefil ocorreu em Santa Maria, na UFSM, e discutiu com o tema Aos que virão, filosofias periféricas como despertar de mudanças na educação. Nesse encontro se debateu decolonialidade, eurocentrismo, que reforçava também os encontros regionais, como o Erefil Nordeste. O Erefil Nordeste também tinha essa pegada de decolonialidade, né? Bom, em 2018, embora menor que a dos anos de auge, o Enefil foi um marco importante para manter essa chama acesa no movimento estudantil de filosofia. Né? Então, finalmente, em 2019, o 35º Enefil. Aqui tem um pouco de barulho externo, porque tem um carro de som que fica anunciando as empresas que tem aqui no bairro, né? Então, possa ser que atrapalhe um pouco. Só um adendo aqui, gente, a minha vontade é me tornar vereador dessa cidade para fazer uma legislação que proíba esse tipo de poluição sonora, né? Porque a gente quer trabalhar, quer estudar e não consegue, porque tá o tempo todo o carro passando aqui nessa rua. E é isso, a gente não consegue fazer uma reunião, não consegue estudar direito, mas enfim. Vou retomar aqui a explanação. Tá. Do NFL 2019, foi marcado em um cenário de severos cortes de verbas na educação, ataques a universidades públicas. Então, o encontro continuou com esse debate da conjuntura e a sustentação do movimento estudantil, né? Foi em 2019, né? Isso. Então, esse ano, graças ao Centro Acadêmico da UFT, nós vamos trazer o 36º Encontro de Estudantes de Filosofia, que vai acontecer entre o dia 11 e 14 de novembro, em Palmas, Tocantins, com o tema, aqui não está o tema, mas o tema é sobre a importância do ensino da filosofia. Tá? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, porque eu estou com a cabeça um pouco cheia. E não sei se vocês perceberam, mas eu estou atropelando as palavras, porque tem muita coisa para passar hoje. Mas, enfim, vamos ter Enefil esse ano, né? Que vai ser um Tocantins, vai ser de formato híbrido, ou seja, tá as inscrições ainda abertas e submissões, então você pode submeter seus artigos, resumos, trabalhos, que pode ser também apresentado de modo online, né? Então, o Enefil está aberto aí para receber o trabalho de vocês. E o Instagram do Enefil é @enefioficial, tá? Sigam o Instagram da comissão organizadora, que provavelmente lá eles vão estar postando a programação e as deliberações. Bom, agora nós vamos retomar, a gente chegou até 2025, né, com a história do Enefil, mas vamos voltar a 2008, né, que a gente vai falar agora o histórico do Erefil do Sul.
Então, na verdade, 2010, né? O Erefil do Sul teve sua primeira edição em 2010, foi realizada em Passo Fundo, no RS, com o tema Formação do Professor de Filosofia. Então, foi uma proposta da ABEF, da gestão da ABEF, e a ideia era que esses encontros servissem como instâncias de base para ampliar a participação no movimento nacional, ou seja, seria uma preparação para o Enefil, que era nacional, e ampliar o discurso sobre os desmontes na educação, na filosofia, e lutar pela permanência da filosofia, né? A filosofia sempre foi um espaço de que estudantes e professores teriam que estar reivindicando ali a sua manutenção. Então, aqui temos registros fotográficos desse primeiro encontro. Não conheço as pessoas, gostaria de conhecer, para saber de relatos, de como aconteceu. E é isso, aqui temos cartaz, a formação do professor de filosofia, temos mais registros de uma roda de conversa. E a segunda edição aconteceu em 2011, em Florianópolis. Foi apresentado o segundo Cobrefil, né? E também o que era a BEF, o MEFIL. Então, houve bastante mesa de discussões na questão de filosofia, instituições, associações, a ética animal, filosofia no jornalismo, hermenêutica, estudo de poder, e os desafios da licenciatura em filosofia. E houve um momento cultural, né? Que geralmente esses encontros têm um momento cultural e é para ter momentos culturais de integração ali dos estudantes, não somente de filosofia, mas estudantes da localidade, da região, que, caso queiram participar do encontro, serão bem-vindos, né? É mais nesse sentido. Aqui temos a chamada, o segundo Erefil Sul. Temos a logo do Movimento Estudantil de Filosofia do Sul, que era assim que ele se identificava, como o braço da BEF, né? Aqui temos o cartaz. O terceiro Erefil aconteceu em 2012 e foi realizado em um colégio de aplicação na UFRGS, em Porto Alegre. Foi organizado por uma comissão de estudantes do curso de filosofia da universidade, como se é de costume. Então, se debateu oficinas, práticas, análise de filme, de filosofia clínica, e também foi pautado o combate às opressões e movimento estudantil, porque esse contexto aí de 2012 era muito forte a opressão, né, contra os movimentos estudantis. Aqui temos a chamada deles, temos registros fotográficos, novamente gostaria de conhecer todas as pessoas. Quem sabe em um seminário de movimento estudante de filosofia a gente consiga trazer esse histórico, né, de forma a ter relatos e experiências. Aqui temos uma delegação. Bom, o quarto Erefil Sul, em 2013, foi sediado na Federal de Fronteiras do Sul, Fronteira Sul, no campus Chapecó, Santa Catarina. E o tema foi Filosofia no Brasil, História, Desafios e Contribuições. Então, manteve a proposta do evento, discutir teoria e prática na filosofia, refletir sobre a realidade, formação docente, pesquisa. E na plenária final, que a gente vai chamar agora de Assembleia Geral Regional, dessa edição, ficou decidido que o próximo encontro seria organizado na Universidade de Caxias do Sul. Aqui temos novamente registros fotográficos desse encontro. O quinto Erefil Sul, 2014, o evento foi Filosofia e suas multiplicidades. Realizou-se em Caxias do Sul, como eu falei, e a organização reforçou a importância da participação do maior número de universidades no encontro, o propósito dessa atividade, o objetivo de aprimorar, né? E teve também um público-alvo que abrangeu também estudantes do ensino médio.
Achei isso interessante, que foi um caráter multidisciplinar que não só envolvia estudantes da graduação ou estudantes de filosofia ou não filosofia, ou cursos afins, né, mas também estudantes do ensino médio. O sexto Erefil, 2015, aconteceu sob o tema Transdisciplinaridade na Filosofia, foi sediado na Federal de Santa Maria, e também deu continuidade ao andamento do movimento estudantil, apesar da crise, que em 2015, assim, já não existia mais a BEF, então tinha aquela toda a dificuldade, mas o Erefil Sul manteve-se autônomo, né? Bom, aqui temos a chamada deles, temos esse registro aqui, e o sétimo Erefil Sul, 2016, ocorreu em Pelotas, o FPEL, com atividades no prédio da Faculdade de Direito, com o tema Rumos da Ética e Filosofia no Cenário Político Brasileiro. Então, contou com o apoio da universidade, com o curso de Filosofia, Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, EFISP. E tiveram alguns palestrantes aí importantes, né? Temos a chamada da comissão organizadora e registros fotográficos. O oitavo Erefil Sul foi realizado em 2017 com o tema Filosofia América Latina, repensando novas perspectivas para um olhar filosófico. A programação contou com minicursos, grupos de discussão temática, conferências, apresentações culturais, e teve presença de pessoas importantes. E também foi aprovada a criação da Coordenação Regional Sul, né, da INEF. Então, em 2017, a INEF já estava trabalhando já nas coordenações regionais, né, algo muito importante para mobilizar esses encontros de volta. E a primeira gestão foi eleita na plenária final, que nós passaremos a chamar de Assembleia Geral Regional. Aqui está a chamada e registros fotográficos. Eles colocaram até a logo do encontro, achei muito interessante também. Não sei o que aconteceu aqui. Bom, acho que eu passei demais. Tá. O Erefil Sul 2019 debateu-se o tema Filosofia em Tempos de Crise. Foi debatido também declinização da educação e resistência, filosofia no ensino médio, educação e movimentos sociais. Então, foi um encontro de intensos diálogos e provocações. Temos registros fotográficos também. Tá, e agora fica aqui a provocação, né? Se a gente teve o nono Erefil Sul, como ficaria a continuidade desse Erefil Sul, né? Então, cabe aqui a convocação para os estudantes da região sul se organizarem, né, e retomarem esses encontros super importantes para a mobilização estudantil em cada região. Então, aqui eu fiz uma chamada, né, que diante desse contexto, em 2026, é fundamental deliberar aqui nesse Cobrefil, né, mas ouvir durante os conselhos nacionais a retomada do Erefil em 2026, o Erefil Sul. Então, cabe a decisão, ou aqui, ou posteriormente, nos conselhos, né? Agora vamos partir para o histórico do Erefil Sul. Deixa eu ver se tem algum comentário. Tá, vamos chegar agora no Nordeste. Até o momento, nós só temos edições realizadas, pelo menos com registro histórico, né?
no sul e no nordeste. As outras regiões, até onde sabemos, não tinha esses encontros. Então, o primeiro Erefio aconteceu em Maceió, na UFAL, com o tema Outras Vozes da Filosofia. Então, se debateu o rompimento com a hegemonia eurocêntrica, branca e masculina, que predomina a tradição filosófica ocidental. Isso é uma pegada do Nordeste, acredito, né? De debate, trazer essas pautas mais decoloniais, pelo menos nos temas e na programação, que eu vi as programações também, né? Então, esse primeiro encontro deu espaço para visibilidade das vozes marginalizadas historicamente, como mulheres, negros, povos periféricos, povos originários, LGBTQIAPN+, latinos, americanos, latino-americanos. Bom, então foi um evento frutífero para o movimento estudantil de filosofia da região Nordeste. Aí também foi consolidada a coordenação Nordeste, né? Então isso fortaleceu ainda mais a entidade que até então organizava esses encontros, né? Que era INEP, juntamente com a comissão organizadora. Tá, sim. Teve um acontecimento muito triste nesse encontro, porque os estudantes sofreram uma abordagem truculenta da Polícia Militar, né? Então, a Polícia Militar não pode entrar no campus, no território federal, do jeito que ele entrou, que eles entraram, né? Novamente, mais um comercial, eu vou fechar meu áudio. Bom, voltando aqui, eu vi o comentário aqui da lista de presença, a gente está tirando o print da tela, tá bom, dos participantes, porque o nosso link, ele está com problema. Tem pessoas que não estão conseguindo fazer o registro, então, para garantir, nós estamos coletando as pessoas que entram aqui para dar o certificado, tá bom? Então, não se preocupem. Bom, dada o comercial, voltando à programação normal, vamos lá. Como eu falei, né, uma abordagem truculenta da Polícia Militar. A Polícia Militar entrou na universidade, no espaço federal, em busca de arma, né? Provavelmente alguém denunciou, dizendo que alguém estava portando arma, né? Só que não encontrou nenhuma arma, era só estudante de filosofia fazendo seu encontro regional. Isso teve uma comoção nacional, vários centros acadêmicos, departamentos soltaram notas, também a Executiva Nacional de Estudantes de Filosofia, a ENEF, né, e demais entidades, se colocaram contra essa abordagem, e reforçou ainda mais a questão da realidade de criminalidade, de criminalização, na verdade, criminalização da juventude, do movimento estudantil e da juventude periférica, né? E também serviu de denúncia ao autoritarismo policial. Aqui temos a identidade visual do primeiro encontro regional do estudante de filosofia do Nordeste, temos registros fotográficos, talvez a qualidade não estejam tão boas, mas é o que temos.
Eles participavam. Parece ser interessante o campus da Universidade de Alagoas, né? Tiveram oficinas de desenho, achei fofinhos. Palestras, mais fotos. Aqui eu acredito que era alguma atividade. Esses encontros também têm a característica de visitar lugares na região. O segundo Erefil aconteceu na UFRN, com o tema Filosofia nas Trincheiras da Educação, e a programação continuou com aquela pegada de diversidade, atividade, protagonismo estudantil, e as filosofias não não homogênicas, movimentos identitários, política e educação. Aqui temos a identidade visual, registros fotográficos, por onde andam essas pessoas. O terceiro Erefil, em 2020, aconteceu no Ceará, na Universidade Federal de Cariri, com o tema Sertão Resistente, possibilidades filosóficas, educacionais, políticas e ambientais no semiárido nordestino. Entre as mesas teve debates como sertão filosófico, teve sertão quilombola, então foi discutido particularidades da região, né? Eu achei muito interessante, sertão político, sertão raízes, eu achei bem interessante essa proposta aqui. E na plenária final, que foi realizada, deliberou os próximos passos do movimento, né, e definiu que o quarto Erefil Nordeste seria realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, na Bahia. Só que veio a pandemia, então foi descontinuado, né? A pandemia descontinuou muito o movimento estudantil e qualquer movimento social, civil. Temos aqui identidade visual e registros fotográficos. Amigo, só um adendo. Não foi a pandemia, não, foi uma greve. Aí aqui fica a provocação, né? E o Erefil 2026, né? Então, consultando a Universidade Estadual de Feira de Santana, eles têm interesse, sim, de receber o encontro em 2026, mas a gente precisaria de uma segunda opção, porque ficaria como segunda ou mais opções, né? Porque a gente precisa votar aqui no Cobrefil, se possível, né? Fazer a votação e na ordem de universidades, né? Então, solicito que as universidades do Nordeste, por gentileza, que envie a indicação de sua universidade para a realização do Erefil Nordeste. Então, nós vamos fazer a votação e o mais votado vai ser a sede organizadora, o segundo mais votado vai ficar de aguardo, né? Porque se não dá certo em um, já tem o segundo plano. É assim que a gente deve proceder para que o evento não pare, caso não tenha retorno da universidade, né? Então, amanhã vamos estar vendo aí essa questão da votação. Eu espero que, por gentileza, quem é do Nordeste, da Universidade do Nordeste, e tem o interesse de realizar o Erefil Nordeste em 2026, sendo que a prioridade é a UFES, né, porque já é indicação e conversando com o pessoal tem
esse aceite, né? Só precisamos dialogar e precisamos, primeiramente, consultar, fazer a consulta e votação para que tenha mais universidades interessadas que fiquem no aguardo do resultado, né? Da sede organizadora ganhadora, né? Então, aí fica à disposição do Nordeste, fica à disposição do Sul também e deixa eu ver se tem mais coisas aqui para a gente deliberar. Bom, delegados, e quem não for delegado, for ouvinte, quiser entrar na comissão de ver a possibilidade de realização do Erefio, Nordeste e Sul, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai ter conselhos a cada 3 meses, mesmo que não saia nesse Cobrefio, por exemplo, a localidade da recepção do Erefio, a gente pode estar vendo isso em instâncias posteriores ao Cobrefio. Combinado? Então, a gente também convoca a região Sudeste para realizar o que entendemos que é o primeiro Erefio. Tá? Convocamos estudantes do Sudeste, universidades, para também indicar suas universidades, a gente vai fazer a votação, né? E o mesmo esquema, a mais votada seria a sede organizadora, né? E a segunda mais votada seria ali a universidade que estaria aguardando, né? A devolutiva dessa universidade ganhadora. Então, convoco também o Norte e o Centro-Oeste para a realização desse primeiro encontro regional de estudantes de filosofia. Ficamos à disposição para a recepção de propostas. Bom, agora a gente pode abrir o diálogo, tá? Vocês podem levantar a mão para a gente estar conversando aqui, dúvidas do que eu tentei explanar aqui, né? Vocês podem levantar a mão, por gentileza, e fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu espero que tenha perguntas e dúvidas, né? Porque eu vou entender assim, ou vocês não entenderam nada ou entenderam tudo. Pode falar, a senhora Regina. Vinícius, desculpa, eu não vou opinar em absolutamente nada, porque eu acabei de chegar, eu até mandei uma mensagem aqui para vocês que eu estava sem energia até agora, então eu perdi praticamente tudo. Então, eu vou ouvir, até deixei uma mensagem aqui que talvez eu tenha que vir a gravação para poder pegar o início da conversa, porque eu perdi praticamente tudo, então logo eu não vou opinar em nada. Alguém gostaria de explicar para a Regina o que a gente está tentando propor aqui? Por um outro lado, também não quero atrapalhar o andamento da reunião, aí, de repente, eu posso ver isso depois. Não, agora a gente está no momento de diálogo mesmo, se tiver diálogo, né? Ah, entendi. Infelizmente, eu não posso dialogar por conta disso. Sim. Eu até mandei mensagem para o meu pessoal do grupo aqui, que eu comecei umas 19 horas, sem energia, e voltou praticamente 10 para as 8, 19h50. Então, eu vou ouvir vocês, tá? Tá. Eu apresentei o histórico do movimento estudantil desde a época da ditadura, aí ali o histórico do Enefio, de como ocorreu o primeiro encontro, como se sucedeu os encontros posteriores. Aí eu falei também por cima do histórico do Cobrefio, porque a gente já falou isso na mesa de abertura, e por cima também do histórico da ABEF, das problemáticas que aconteceu entre 2014 até 2017, e da instituição, formalização da INEF, e falamos do encontro regional de estudantes de filosofia. Então, é o histórico do encontro sul. Eu já tirei, tá?
Saul, pode ficar tranquilo. Sim, o Sudeste pode. Então, esse momento é para justamente vocês pegarem a voz e estar sugerindo, para a gente estar tendo uma ideia de que tem estudantes interessados. Aí, se vocês entrar em contato com mais estudantes, talvez formar uma comissão que possa indicar a gente, proposta e tudo mais, para a gente fazer a votação, tá? Isso aí, pelo menos, um indicativo. Para o Enefil 2026, eu tenho a proposta de receber o encontro aqui na Universidade Federal de Sergipe. Tá? Então, isso também vai entrar em votação, mas seria interessante uma outra universidade, né, se colocar também à disposição, porque aí a gente entraria em votação, né, e veria a questão de que, se não houver retorno da minha parte aqui na Universidade Federal de Sergipe, o segundo colocado, né, assumiria as responsabilidades de providenciar o Enefil 2026, que é o Encontro Nacional. Combinado? Sobre o Enefil 2026, eu já conversei com a Pró-Reitoria de Estudos Estudantis, para ver o encaixe no calendário lá para o final do ano, lá para novembro. Conversei com o DCE e conversei também com o Centro de Educação em Ciências Humanas, que é o nosso centro, cujo diretor e diretora são, na verdade, diretor é professor de filosofia. Então, aqui a gente tem uma parceria já mais ampla, né? Então, seria interessante uma outra universidade se colocar nessa votação, né? Para a gente já ter um indicativo de que teria mais universidades interessadas e a gente votaria. Eu vou dar a palavra para o Bruno. Vinícius, eu tava esperando alguém se propor, né, dar uma sugestão, mas eu acho que ninguém vai. A única opção, por enquanto, é a de Sergipe, né? E, pelo que eu entendi, é, se tiver que dar uma outra sugestão, eu não sei, eu acho que seria legal se a Laura tivesse aqui pra gente conversar melhor sobre isso, até porque ela é representante discente e ela, ela tá mais nativa em relação a isso, né? Sei lá, mas se tiver que dar um outro nome, aí eu iria sugerir conversar com a Regina também, né? E depois perguntar pra Laura. A gente poderia sugerir a nossa também, né? Não sei o que que você acha. Porque Eu senão acho fica só. perfeito, toda sugestão é bem-vinda. Lembrando que são 2 encontros, o nacional e o regional. O regional, cada universidade, cada região faz o seu encontro, né? E tem o nacional, que é a união de todas as regiões. Então, a UFES, eu estou propondo a UFES para a nacional, e se você conversar com a Laura, a gente pode estar conversando lá no Google Sala de Aula, ou por ligação, a gente pode conversar depois da reunião. Amanhã, pela manhã, a gente tem a programação livre, justamente para estar fazendo as últimas deliberações individuais, né, fazendo a leitura do estatuto já para aprovação amanhã, a gente precisa sair com o estatuto aprovado amanhã, no conselho da tarde, tá? Amanhã à tarde vai ter conselho, a gente precisa sair com o estatuto já aprovado. E também sair as possibilidades de indicação de recepção do Enefil, né? Então, as universidades podem participar. Eu quero propor a recepção do encontro regional, mas também proponha para o nacional, né? Isso não atrapalha, tá? Pode propor tanto para o regional quanto para o nacional, sendo que meu interesse seria que viesse para cá, justamente porque a sede vai ser aqui, a sede da nova organização, né, que estamos fundando, vai ser aqui. Então, seria interessante, mas, por votação, a gente vai respeitar a deliberação dos delegados, tá bom? Deixa eu ver aqui a fila de pessoas. Matheus. Boa noite, estamos escutando bem? Assim, minha questão aqui, a gente da UESC, é pela quantidade de pessoas. Que a gente aqui, normalmente, a gente tem o EFIBA, que é o Encontro de Filosofia da Bahia, sediado a cada 2 anos,
E aí, nossa grande questão das últimas vezes que foi sediado, que as duas últimas vezes foi aqui na UESC, é a acomodação, porque a UESC não disponibiliza acomodação, a gente não tem residência universitária, e aí o que a gente tem é alguns contratos, na verdade contratos assim, de boca com algumas escolas que a gente entra em contato para poder tentar fechar, só que como a UESC ela se localiza num local entre Ilhéus e Itabuna ao mesmo tempo, a gente não tem Airbnb, não tem pousada perto, então essas escolas ficam sempre ou em Ilhéus ou em Itabuna, então nossa grande dificuldade é o translado para poder ficar levando para a UESC e voltando durante esses eventos. E aí temos essa questão, uma questão de local, que seria começar com as escolas, e da quantidade de pessoas. Eu indicaria a UESC, posso colocar em votação, como proposta, eu acho que só para o regional. Não sei para o nacional, porque eu acho que a gente não tem locais muito grandes para acomodação. E aí eu gostaria de saber mais ou menos a quantidade de pessoas, porque, sim, verdade, o Conoeb foi aqui na UESC agora, mas aí foi uma outra estrutura que a gente teve que fazer com várias escolas para a gente poder fazer no Conoeb, se não me engano, foram 300 pessoas que a gente teve aqui. Enfim, eu gostaria só de saber mais ou menos como fica a configuração, porque o regional, não sei se ele é tão grande, e eu acho que a gente consegue acomodar, então poderia aparecer como uma proposta, mas o nacional não sei, a depender da quantidade de pessoas, se a gente conseguiria escolas parceiras e, enfim, as outras questões de infraestrutura, alimentação e afins, para poder acomodar tal público aqui na UESP. Mas eu posso colocar como indicação regional e a gente conversa para poder ver se essa configuração do nacional, como uma possível outra opção, segunda ou terceira opção, não sei, se daria certo ou não, a depender do tamanho que a gente está pensando desse evento. É isso. É perfeita a manifestação do Matheus, porque ele colocou algo que eu já tinha esquecido. Não necessariamente o encontro nacional e regional tem que acontecer dentro da universidade. Ele pode acontecer dentro de uma escola, dentro de um espaço privado, entendeu? Tem várias possibilidades de acontecer. Quanto à acomodação, a gente pode acampar. Eu acho que aqui a gente não tem muita questão claro, que é bom conforto, né? Mas nos encontros, assim, estudantis que eu fui, a gente acampa, né? Leva barraquinha, monta. E no encontro de filosofia no NF, eu vi muita foto de barraca também, né? Então, é um indicativo de que a gente faz acampamento. Então, tem essa possibilidade de a universidade receber ou de uma escola ou um outro espaço. O importante é sair pelo menos uma cidade, né? Sair uma cidade ou um centro acadêmico, né? Que irá conduzir aquela recepção, seria uma sede organizadora. Aí, se vai ser em uma universidade ou uma escola, a gente pode deliberar posteriormente. Quanto à quantidade do encontro regional, eu não tenho noção de quantas pessoas podem se inscrever, tá, Matheus? Realmente, isso aí é só com inscrições em andamento, para a gente ter noção. A gente pode delimitar, por exemplo, usar esse aplicativo que a gente usou aqui no. Claro que ele vai cobrar, né? Se a gente for cobrar por lá, vai cobrar uma taxa. Mas se a gente for utilizar, a gente tem como fazer lotes, né? Você pode ver aí quantas pessoas é cabível de fazer essa recepção, acomodação, ver a questão da alimentação, isso tudo incluído na taxa de inscrição. Não sei se eu consegui te responder. Deixa eu ver quem está na fila. A Yasmin, por gentileza, pode falar. Então, Yasmin, os encontros têm caráter a ser híbrido, presencial e possibilitar as pessoas do EAD também, né? Ou semipresencial, ou trabalhadores, trabalhadoras. Então, a nossa intenção nessa construção do estatuto é ver a possibilidade de ter um encontro presencial, mas com transmissão, por exemplo, tá? Preferencialmente.
Eu vou ler aqui os comentários enquanto a Nathalie. Deixa eu ver quem é que tá na fila aqui, viu? É o Bruno que tá na fila. Pode falar, Bruno. Ô, Vinícius, parece que tem mais gente da USF aqui. Acho que é a Yasmin e a Heloísa, né? A Laura não conseguiu entrar, não sei se ela te avisou. Ela falou que. Eu não sei, parece que ela falou alguma coisa sobre que o ideal, né, seria legal se fosse em universidade pública, até por conta do espaço, mas acho que aí dá para debater isso aí, para discutir melhor, até porque foi bem de repente que a gente mandou, que eu mandei isso aí ali no grupo, né, a gente não conseguiu acertar muito bem. Aí eu não sei se a Yasmin, a Heloísa e a Regina também, né, quiserem falar, mas pelo que eu entendi, só tem um plano A aí, né? Precisa de duas, né? Porque se não rolar em Sergipe, ou se der. Pelo que eu entendi, tem que ter duas opções, né? São dois encontros, né? Se eu não me engano. E eu tô um pouquinho disperso aqui porque tô fazendo outras coisas aqui também no notebook, então tem três vozes aqui na minha cabeça de leitor de tela. É, são duas opções, né? Como só tem em Sergipe, né? E pelo que eu entendi. A Laura, ou melhor, pelo que eu percebi, né? A Laura, ela é bem ativa, ela tá com uma proatividade, assim, muito boa, né? E eu não tô falando nem porque ela é minha colega, tá? Eu acabei de conheci ela essa semana. Mas eu acho que seria interessante, né? Até pra gente ter esse contato e conseguir desenvolver melhor e tudo mais. E fora que aqui tem umas quatro pessoas da USF nessa reunião, não sei. Não sei, o que que você acha, Vinícius? Se eu tiver dando uns argumentos bem ruins aí, você pode falar. Mas bom é que aqui é São Paulo, né? Então também fica, como tem bastante gente no Nordeste e aí pra cima, né? Sergipe fica perto pelo que eu entendi, pra maioria, né? Eu acho que a maioria deve ser do Nordeste, né? Não sei. Eu não sei como que é o perfil do pessoal aqui, mas me parece que a maioria, ou boa parte, pelo menos, é do Nordeste. E São Paulo, né? Tem bastante gente também, então, não sei. É só pra não ficar sem falar nada mesmo. Vê aí o que você acha. Mas se tiver que sugerir a USF, né? A São Francisco, tem nosso apoio. Perfeito, Bruno. Tirando a dúvida, o evento pode acontecer em universidade privada. Só que temos que ver o regimento da universidade, como é a forma de convênio, se é necessário fazer pagamento, por exemplo, repasse para a universidade. Então, isso a gente tem que trabalhar. A gente precisa também ver se tem estrutura, né? Isso, exatamente. Se tem estrutura, onde é que vai acomodar as pessoas, alimentação. Sendo claro que vai ter taxa de inscrição, que isso pode ser uma grande ajuda, né? Mas tem que pensar aí se a universidade pode estar ajudando, por exemplo, né? E precisa fechar isso aí pra quando? Porque, tipo, se fosse pra agora, né? Eu recomendo, né? Eu sugiro a USP, mas eu não consigo dar essas respostas, né? A Laura, eu, a Regina, o pessoal, a gente consegue, não sei, né? Dependendo da disponibilidade aí de cada um, a gente consegue fazer uma avaliação e perguntar pra USP, ligar lá, né? Fazer uma reunião de repente, Porém, a gente tem com o precisa de um coordenador. campus, um outro campus. E aí eu tô querendo sugerir para a gente fazer ou o nacional ou o regional aqui na UESC. Traz visibilidade pra gente, traz um pouco de filosofia, quem sabe a gente consegue até afiliar esse povo aí, caso não forem afiliados, né? Matheus, você falou tão rápido e tem uma máquina de lavar aqui que ela grita sempre que tá lavando. E eu não ouvi nada que você falou. Ah, não, perdão, é porque eu tô mandando um áudio aqui para uns contatos pra gente poder ver se a gente tem locais ativos para poder fazer o evento, acomodar o pessoal. Aí tô mandando mensagem para um povo aqui para poder ver se a gente consegue colocar como proposta a UESC ou alguma universidade vizinha, escolas e afins. Aí foi isso, esqueci de ligar o áudio. Pronto. Independentemente, Bruno,
de ter um preparo ou não, você pode colocar a universidade para eleição, porque a gente vai ficar no nosso mapa, né, de universidades. Então, é interessante ter mais de duas, por exemplo, né? É interessante ter várias. Todos os centros acadêmicos ali, outras universidades participassem, seria interessante. Esse é um poder ceder, outro pode. Mas vocês podem mandar um projeto direitinho, conversar. A gente vai fazer a consulta, porque a gente precisaria, já para esse NFIU agora, a gente fazer a divulgação. Então, agora, do dia 11 ao dia 14, era interessante a gente já saber, na verdade, era interessante a gente já saber aqui, já fazer a consulta e fazer o anúncio no NFIU, da próxima sede organizadora, entendeu? Não, a gente não precisa resolver tudo hoje, só precisamos indicar universidades para receber, a gente faz a votação, entendeu? Aí vai ficar no nosso mapa e que foi consultado. Inclusive, universidades que não estão participando agora do Cobrefil também podem receber o NFIU ou o EREFIU. Aí a gente pode também ir dialogando sobre esses temas no Conselho Nacional, que vai acontecer daqui a 3 meses, lá para dezembro, ou janeiro. Bom, em 3 meses vai ter que acontecer um conselho, então a gente pode já estar acertando mais universidades, né? Mas é interessante que a gente já tenha pelo menos do NFIU já definido, e das regiões a gente vai definindo aí nos conselhos nacionais e regionais. É interessante que o encontro regional aconteça no máximo até agosto de 2026, para não chocar com eleições, ANPOF e ENEFIU. Lá no final do ano, temos esses grandes encontros, e que talvez a universidade libere carro para um desses eventos. Aqui na UFSC, dificilmente libera para filosofia. Mas, por exemplo, se tiver um encontro regional, na UFES, em setembro, né? E o encontro nacional em novembro, aí fica um pouco difícil para a gente solicitar para a universidade de ônibus. Aí é interessante que a gente se planeje para fazer os encontros regionais até agosto, que aí a gente teria um respiro para planejar, né? O encontro regional seria uma preparação para o NFIU, se planejar lá para o final do ano, novembro, dezembro. Aí a gente iria ajeitar a data. Por exemplo, se a Universidade Federal de Sergipe foi eleita, o pró-reitor já disse uma data interessante, que é a semana acadêmica, no qual a universidade não recebe tanto estudantes, e a gente poderia até vendo de acomodar no RU e tudo mais, mas aí é um plano bem preparatório, não tem nada firmado, é só uma conversa que eu tive para fazer essa consulta, para ver se realmente tem a possibilidade da gente receber na Universidade Federal de Sergipe, e se não na Universidade Federal de Sergipe, em alguma escola aqui próxima, aqui tem várias escolas, né? Então, não acontecendo na Universidade Federal de Sergipe, vai ser organizado por estudantes da Universidade Federal de Sergipe, mas possa ser que a gente se acomode em escolas, e acredito que até melhor. Mas, enfim, não sei se estão me entendendo. Eu vou abrir a fala para a Natália. Nathalie. Oi, gente. Eu sou Nathalie, sou estudante da UFES, né? Como o Vinícius já falou, o último Erefio, ele estava sendo organizado para acontecer aqui em Feira de Santana, né? Mas devido a um processo de greve, a gente precisou pausar esse processo, né? O encontro já estava praticamente todo organizado, né? A gente ficou de debater umas últimas questões, que era sobre questão de inscrição e alimentação, né? E aí houve a questão da greve e a gente precisou parar tudo. Mas, assim, a UFES tem estrutura, o que a gente tinha acordado no último encontro era que realmente fossem feitos os acampamentos, que é comum de ocorrer mesmo nos congressos estudantis, né, os espaços de movimento estudantil. Quem já foi em congresso da Uni, e entre outros, sabe que a gente fica em alojamento, leva nossa barraca, nossos itens de higiene pessoal. A UFES tem disponibilidade para a galera tomar banho,
tem um espaço ali do pessoal de educação física, onde tem banheiros e tem estrutura também para a galera montar suas barracas por lá mesmo. Eu acredito que seria muito interessante ocorrer na UFES, né, porque nós estamos passando por um momento de transformação no nosso curso de filosofia. A gente vem avançando muito, né, dentro da universidade, né, se organizando enquanto movimento estudantil. Hoje nós temos DA, pela primeira vez nós tivemos disputas de chapa, hoje nós também temos uma atlética, o curso criou uma musculatura gigantesca, né? Então aí estamos organizando diversos espaços, como assim, debates, como caloradas, né? Como, como outras festas, né? Que a gente chama aqui a Filotrepa, que é uma festa do movimento negro e LGBT, dos estudantes de filosofia, né? Então, eu vim falar um pouco sobre a importância do Erefil acontecer na segunda maior cidade da Bahia, né? Por muito tempo nós não fomos vistos, né? Mas nós chegamos, enfiamos o pé na porta, conseguimos criar uma estrutura e fazer com que a gente seja visto dentro da universidade, né? Então, nós estamos expandindo, né? Um curso que era majoritário de pessoas já graduadas e pessoas mais velhas. Hoje está entrando uma galera jovem, né? Os últimos semestres, né? Estão entrando turmas potentes que estão ajudando a gente a construir esses espaços. Tem Isaac aqui, que é o presidente da Atlética, Case, eu não sei se está aqui, Saul. Então, a UFES é esse espaço que está pronto para acolher vocês, né? Para acolher o Erefil, para fazer um evento incrível, que tenha muito das nossas realidades, das nossas vivências, que mostre muito qual é o poder da princesinha do sertão. Então, acho que é isso. A gente tem estrutura, a gente tem o espaço e a gente pode fazer, colocar em prática o que a gente já vinha organizando antes, né? E fazer muito melhor do que lá uns anos atrás, né? Porque agora a gente tem musculatura, agora a gente tem identidade dentro da universidade, né? Acho que é isso. Perfeito, Nathalie. É interessante também que vocês se inscrevam para o Nacional, né? Porque não dando certo aqui em Sergipe, se Sergipe foi eleita, temos aí a possibilidade, né? Já que tem tanta estrutura para a gente estar fazendo aqui e é perto da minha casa, né? Enfim, eu passo a palavra para Bruno. Bruno, eu não sei se ele está com a mão levantada involuntariamente. Oi, desculpa. Os problemas aqui do leitor aqui. Eu acho que o que a Nathalie, né, falou é excelente. Super apoio que seja aí, né? É, e é isso, eu acho que se a gente puder dar o nome também da USF aí para ter uma segunda opção, um plano B, ou enfim, se o pessoal aqui da minha universidade não tiver nenhuma objeção, a gente dá o nome e nos próximos dias a gente tenta correr atrás aí das informações, né? Conversar com o pessoal da universidade lá, ver se tem estrutura para isso. Tem que ver também quanto que qual é a média, né, de pessoas que vão nesse evento, né, mais ou menos. Claro que não dá para saber, assim, com precisão, né, mas tipo uma projeção também, como que funciona. Ela falou das barracas, falou da alimentação, e isso já ajuda a gente a ter uma noção, né, para entrar em contato com a universidade e ter uma ideia, né, do que a gente vai perguntar, de como que a gente vai planejar isso. Já que a gente vai ter uns dias aí para confirmar, já que não tem que dar uma certeza para agora, né? Você disse que seria bom se a gente confirmasse agora, né? Mas você falou que não tem como, né? Tem mais uns dias aí, então
enfim, se precisar de um segundo nome, se a Yasmin, a Heloísa, a Regina, enfim, é, não forem contra, né? Eu apoio dar o nome da USP, que fica aqui em São Paulo, e daqui uns dias, aí, nos próximos dias, a gente tenta falar com o pessoal da universidade, ver como que faz. E assim, eu não sei, né? Eu acho que por ser franciscana, não sei, agora eu posso falar muita besteira, tá? Mas a análise que eu tô fazendo aqui é privada e tal, mas por ser franciscana, eles têm uma ideia meio das, um pouquinho mais progressista comparado a outras privadas aí. E se eu estiver falando besteira, pode falar aí, né? Porque eu não conheço muito. Mas eu imagino, assim, né, que as ideias deles sejam um pouco mais, assim, tranquilas em relação a isso, né? Eles acho que não veria um problema. Acho que o problema maior mesmo seria a estrutura, né? E aí a gente entra em contato e resolve isso. De repente pode até ser bom para eles, né? Porque eles fazem muita propaganda assim, né, da universidade. E eu acho que eles iam gostar, né, do peso que isso ia dar para eles, né? Do nome que isso ia dar para eles. Não sei se eu tô falando besteira, né? Mas, putz, imagina só que legal a universidade receber, né, seu palco disso daí, de um evento de esporte, né, de um congresso e tudo mais. Eu acho que ia ser muito bom para eles também, né? Então, acho que eles iam colaborar com isso. Mas eu posso estar falando muita besteira, né? Ô, Bruno, essa questão aí que você apontou, eu acho que não tem muita coisa a ver, não, porque o último Unpof que eu fui foi na Universidade Católica, em Recife. E ocorreu tudo bem, tá? No Encontro Nacional da Pós-Graduação, reúne muita gente mesmo. Da filosofia, o registro que a gente tem foi que em um dos encontros tiveram mais de 600 pessoas no encontro nacional. Já os encontros regionais, eles são menores, né? Então, tem essa possibilidade de vocês, Bruno, estar recebendo o encontro regional também, né? Dependendo aí da proposta. Mas eu peço que vocês, pelo menos, indiquem as universidades lá no Google Sala de Aula, lá naquele aviso que a Beth colocou, vocês podem colocar a universidade do jeito que eu coloquei lá. Eu já coloquei a UFES para receber o encontro nacional. Então, mas talvez eu possa colocar para os dois, né, para receber o encontro regional, mas acho que o regional já tem indicação da NAT, e acredito que vai ser lá mesmo. E o Bruno pode mandar para os dois, tanto para o regional, que eu não tem muita gente do Sudeste aqui, Bruno, a maioria do Nordeste, o grupo de mobilização, que a gente veio conversando, a maioria dos centros acadêmicos foi do Nordeste, então o Nordeste está mais mobilizado nessa questão de estar atento a essa movimentação que nós estamos fazendo. A gente tentou entrar em contato com o Sul, entramos somente com um centro acadêmico de lá, ou dois, mas mesmo assim não tivemos um retorno quanto ao cobrefio e essas deliberações. Entramos em contato com o Norte, também do Amazonas, nessas regiões aí a gente não conseguiu um retorno, mas é aí que tá, né? A gente precisaria estar mobilizando em cada região, fazer pelo menos o primeiro encontro regional e tá aí se inscrevendo, indicando sua universidade para receber também o encontro nacional, que nada impede, né? E é interessante que os delegados e as pessoas que estão ouvintes aqui, que tenham interesse em consultar, indicar a universidade também para a gente entrar em votação, para pelo menos entrar no nosso mapa de universidades que têm a possibilidade, mas que entendemos que ainda vai ser consultado a data, a cidade, o local, entendeu? Isso aí a gente vai providenciando a cada 3 meses, né? Então, tem que sair pelo menos a possibilidade de indicação da sua universidade para que entre no nosso mapa e que a gente saia conversando com os centros acadêmicos e vendo a possibilidade de dar certo ou não um encontro nacional ou regional, entendeu? Mas saindo do Cobrefio, alguma do Cobrefio, a gente não vai fazer o anúncio da nacional, a gente vai aguardar o encontro
nacional, vai fazer a consulta aqui, mas vamos aguardar o encontro nacional, que vai ser já já, e lá a gente leva essa consulta, né, e já faz a divulgação da vencedora, entendeu? Aí lá a gente já divulga nas nossas redes sociais o próximo encontro, mas vamos aguardar o Enefil. Já o encontro regional, a gente já poderia, tipo, por exemplo, a Universidade Estadual de Feira de Santana foi a vencedora, a gente já colocaria o anúncio de que seria realizado lá, né, e depois sairia a data, local, essas deliberações a gente conversaria por telefone ou nos conselhos regionais e nacionais. Eu não sei se vocês ainda têm alguma dúvida quanto à organização do Enefil e Erefil. Vinícius, desculpa falar sem levantar a mão, mas se puder, não sei se tem, né, já, mas eu acho que muita gente não vai ter tanto acesso, ou tempo, ou não sei, ou talvez até dificuldade para ler o estatuto. E provavelmente essas questõezinhas assim deve ter ficado um pouco, talvez para quem não frequentou muita reunião, ou caso a gente consiga chamar mais gente, né? Gente que ainda não entrou, mas vai que a gente consegue fazer mais gente se filiar aí, né? Entrar. Enfim, se puder, não sei se já existe, né? Mas se tiver um material mais simplificado, direto, sabe, bem curtinho, um slidezinho, alguma coisa, tipo um FAQ, né? Um frequent asked questions, né? Se tiver alguma coisa do tipo, acho que seria bem legal para mandar para essas pessoas que estão conhecendo. É tipo um material de propaganda mesmo, né? Basicamente. Propaganda do Encontro Nacional? Do. Também, né? Não, é mais do frame and feel, como que é, de como funciona, mas também, principalmente também do encontro, né? A gente só vai conseguir. Tá, o nome da entidade a gente já aprovou, mas o estatuto ainda está pendente, né? A gente provou alguns capítulos, mas falta a gente provar ele na totalidade. E acredito que a gente aprove amanhã. Só que aprovando amanhã, a gente já divulgaria o estatuto aprovado e tudo mais, e já providenciaria a ata de fundação, né? E a ata de gestão, né? Aí a gente conseguiria, com propriedade, estar explicando a estrutura organizacional, entendeu? Mas enquanto o estatuto inteiramente não estiver aprovado, a gente não consegue estar divulgando informação para depois fazer retificação, por exemplo. A gente agora estamos tentando ver universidades possibilidades de receber os encontros nacionais e regionais, né? Mas conversem com seus colegas de outras universidades que a gente pode estar recebendo essas indicações para a gente voltar até sábado, entendeu? Tipo, Beleza, então. Faz Se o sentido. Nordeste, por exemplo, se o Nordeste fechar uma quantidade boa de centros acadêmicos que estão interessados em sediar o Erefil ou o Enefil, a gente já faz a consulta, entendeu? Que vai ser Faz mandado sentido. o link. Aí depois a gente vai conversando no andamento da gestão, vamos conversando com as outras regiões que a gente não conseguiu alcançar até agora, que é o Sul, Sudeste e Norte. O Centro-Oeste a gente tem um papo interessante com o NB, apesar de que só uma pessoa que está na comissão provisória. Tem mas o FT é Norte, né? Mas enfim, isso aí é papo para a gente estar discutindo quando tiver o quórum regional, né? Por enquanto, o peso aqui está no Nordeste. Então, a deliberação do Erefil Nordeste, a gente poderia já estar fazendo a votação até amanhã, acredito. Porque já temos uma indicação
de que vai acontecer provavelmente na UFES, para manter a decisão dos estudantes lá em 2019, né? E as outras regiões a gente pode fazer durante o cobrefio, até o término do cobrefio, e também ver essa possibilidade aí até daqui a 3 meses, tá bom? Bom, gente, se não tiver mais nenhuma intervenção, dúvida, questionamento, a gente pode terminar a mesa de hoje, a gente já vai pensando, né? Dá o espaço aí para a gente pensar, entrar em contato com os nossos colegas, companheiros, e quem não tiver acesso ao Google Sala de Aula, meu número de telefone é esse aqui, vai estar aí no comentário. Aí vocês podem indicar a universidade de vocês no meu privado, mas sendo que temos a comunidade do Cobrefil, temos as comunidades, os grupos regionais, o grupo da ABEF, né? Então temos grupos para a gente estar também dialogando, entende? Já os delegados têm a sala de aula, porque ela já fica registrada, a gente pode fazer um relatório de sala de aula, do Google Sala de Aula, entendeu? Fica melhor para a gente ter o registro de como aconteceu as deliberações por lá. Pode ser assim? Então, vamos finalizar a mesa de hoje. Eu agradeço a todas e todos, ouvintes, delegados e delegadas, que me ouviram um pouco dessa pesquisa que eu fiz enquanto presidente interino da ABEF, dessa reativação do Movimento Estudantil de Filosofia Nacional. E é isso, gratidão a todos que estão participando. Eu espero que vocês também participem do Conselho Nacional amanhã. Um beijo, tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite.